sobre o que você está ouvindo. Tem coisas que 20 anos atrás talvez faziam muito sentido e que hoje se descobriu que não faz tanto sentido assim. Baseado em quê? Baseado em quê? É isso que eu quero saber. Você vai ler o paper? Vou falar pra você, ó, você fazer tal coisa é péssimo. Você vai ler o paper ou você vai confiar no Zé da Manga que tá falando... Você vai acreditar na influência. Isso é um bom exemplo e é bom falar. A Iba seguia uma influenciadora lá, não vou dar nomes, que falava uns bagulho que eu sempre achei zoado. Sempre achei zoado. E eu tinha a justificativa de ser zoado. Vou falar sobre isso? É porque eu tenho medo que se tiver algum pai aqui, mas eu vou falar. Talvez dê merda, talvez seja cancelado, mas vou falar. Falava muito sobre... A influenciadora falava muito sobre educação positiva. Que tipo, ai filho, vamos tomar banho porque você pode brincar no chuveiro. Ai filho, vamos comer o papazinho porque aí você vai poder ver o cachorrinho. Sei lá. Você não impor as coisas na criança. Eu sempre fui contra isso. Sempre achei isso zoado. Porque a longo prazo, assim, como que é o jeito que eu reflito tudo que acontece na minha vida ou qualquer proposição que me fazem? Eu expando ela pro infinito pra ver qual que é o limite louco que isso pode chegar e depois eu vou retornando pra tentar chegar no nível normal. Então, qual que é a expansão lógica de um comportamento de uma pessoa que só faz as coisas se ela depender de recompensa? Ou ela cair no prazer absurdo, que é eu só vou fazer as coisas se isso me tiver um benefício, então ela se torna uma pessoa aproveitadora, manipuladora, tudo, ou ela é manipulada, que aí ou as outras pessoas vão descobrir gatilhos que vão fazer essa pessoa executar as ações. Então, isso, como eu falei, isso está extrapolado. Pode ser que a educação positiva seja perfeita e funcione, mas na minha visão é extrapolado. Então, eu acredito que esse tipo de comportamento gera uma forma de raciocínio na criança que ela ou só vai fazer aquilo que faça, dê prazer para ela, ou seja legal, ou qualquer coisa, ou ela vai ser manipulada por alguém que vai fazer essas coisas. Então, qual que é a brisa? Que, tipo, depois a Iba acabou caindo numa mulher lá, em outra influenciadora, que falava justamente isso. Falava de você tomar cuidado pra você não criar um filho manipulável. Se você manipula... O que ela fala se você tentar manipular seu filho pra fazer as coisas que você quer, quando ele for mais velho, ele vai ser manipulado pra fazer coisas que outras pessoas querem. Então, se você chegar, por exemplo, falar pro seu filho assim, troca, né? Ah, filho, come isso aqui que você pode comer um pirulito depois. Ah, filho, toma banho que você pode jogar videogame, não sei o quê. No final, talvez você crie uma pessoa que ela só vai entender fazer as coisas boas e ruins da vida se ela tiver oferecido alguma coisa em troca. E aí, conseguir livrar esse lado da Iba que tinha gerado treta. Mas é isso que eu tô falando. Você vai fazer análise crítica sempre baseada em alguma coisa. E se você for basear, por exemplo, num especialista, em alguém, pode ser que você esteja baseado num bagulho aleatório. Como que eu acredito que é mais saudável? Como eu falei, eu não acredito que é melhor ou pior, mas que é mais saudável para a criança. A criança entender que o certo é o certo, e o certo deve ser feito quando ele é prazeroso e quando ele é errado. E quando ele não é prazeroso. Então, por exemplo, ajudar uma pessoa. Ajudar uma pessoa é certo. Você tem que ajudar a pessoa quando você pode. Quer dizer, quando você não pode, você não ajuda, né? Mas vou dizer, tem uma pessoa empurrando um carro na rua. Vou dar um exemplo do negócio que vira e mexe eu faço sempre que dá oportunidade. Se eu tenho tempo para ajudar a pessoa, eu paro o carro e empurro. Se eu não tenho tempo, mesmo assim, eu paro e empurro. A não ser que a minha falta de tempo vai acarretar, por exemplo, preciso ir pro hospital ajudar alguém. Aí eu não vou parar pra ajudar um cara na rua. Mas tipo, você vai atrasar minha live 10 minutos. Foda-se a live. O certo é você ajudar a pessoa. O que é o certo? O certo é... Excelente pergunta. O certo é fazer o que não viola as tuas virtudes. Eu acredito isso. E eu acredito que todo ser humano só tem 3 virtudes, todas derivam delas, que é a coragem, o respeito e a gratidão. São as únicas virtudes que qualquer ser humano tem. Toda outra virtude que você acreditar, ela vai derivar de alguma dessas 3. Então, por que seria o certo ajudar o outro? Porque, além de ser uma atitude de coragem, é uma atitude de gratidão também. Tipo, gera gratidão, então gera uma virtude. Por exemplo, se é um velho, se é uma pessoa mais fraca, se é sei lá, uma criança, tudo, você ajudar é um ato de respeito também.
Treta, eu que tenho 2 sobrenomes, um do pai e da mãe, a esposa só aceita eu escolher um pros filhos. Ela é vegetariana e se eu precisar até caço animal pra fazer no churras. Então, mas isso aí, ó, aí que tá. A tua esposa é a tua esposa, ela decide o que quiser da vida dela. Do mesma forma que você é você e decide. O teu filho é uma criação dupla. Vocês têm que chegar num ponto comum. Ninguém pode impor sobre o outro você mesmo. Por exemplo, ela pode apresentar pro filho os motivos dela ser vegetariana, da mesma forma que você pode apresentar pro teu filho os motivos de você ser carnívoro. E o teu filho que tem que decidir. Qual que eu acho que é o grande problema nessa questão, Domiciano? Você ser um adversário da sua esposa e não um parceiro. Que é, por exemplo, ó, não vai na mamãe não, que a mamãe só come verdura, não sei o quê. Tipo, você menosprezar ou diminuir as crenças e vontades da tua esposa. Que aí o teu filho vai ficar confuso. Porque, em tese, a mãe e o pai são os dois a lei, né? São as pessoas que ele confia. E se o pai tá falando uma coisa e a mãe tá falando outra coisa, a criança vai ficar confusa. Agora, se a mãe falar, ó, a mãe gosta de comer, não gosta de comer carne por isso, por isso, por isso. E você falar, ó, o pai gosta de comer carne por isso, por isso, por isso. Você pode escolher o que você quer fazer. Aí eu acho que é o comportamento mais saudável, mais tranquilo. O certo é aquilo que ajuda o próximo a você mesmo? Porra. Se eu catar 1 milhãozinho, roubar um banquinho, 1 milha do banco, dar um golpezinho no banco aqui, aquele golpezinho assim que do nada 1 centavo de várias contas vem pra minha conta, me ajuda muito. É certo fazer isso? Tem que ter algo imaterial pra você definir o certo. O certo não pode estar definido no ser humano, cara. Por quê? Porque o ser humano não é perfeito, o ser humano é falho. Então o certo não pode estar no falho. Muita gente vai falar que o certo é Deus, mas eu não quero usar religião. Eu até acredito um pouco nessa ideia, eu gosto da ideia de que existe um Deus, um Criador, e as verdades que ele criou são as coisas certas a se fazer e a gente tem que buscar essas verdades. Eu gosto disso, mas eu não quero evangelizar nem dar esse papo, por isso que eu acho que o certo está relacionado a virtudes. E aí, se você quiser ter uma explicação biológica, as virtudes são comportamentos evolutivos que foram selecionados durante o tempo na espécie humana. Então, como funcionariam as 3 virtudes? As 3 virtudes, a gente estava lá caçando mamute, lá em 4000 a.C. Se eu não tivesse coragem para caçar um mamute, para enfrentar um tigre dente de sabre, um bicho, toda a tribo morria. Então foram selecionados seres humanos que tinham coragem de enfrentar essas grandes feras. Se eu não fosse respeitoso, ou seja, eu quisesse fazer o que eu quisesse, só importa a minha vontade, tudo, essas tribos se matariam, porque imagina, minha tribo é melhor, a minha tribo Isso aconteceu também, né? Mas no final a gente percebe que tipo, a guerra é pior pro ser humano, por mais que ela sempre existiu, o período de paz é melhor para desenvolver a espécie. Então vamos selecionar pessoas que se respeitam, pessoas que não atacam as outras para a espécie continuar evoluindo. E a parte da gratidão é a mesma ideia. Imagina que eu sou um idoso, ou uma criança, ou uma mulher que está cuidando de crianças, eu não posso sair para caçar. Mas vai vir o cara que vai caçar e por respeito, por ele entender que eu tô cuidando das crianças, ou por eu ser idoso, ele vai me dar parte da comida. Se ele me dá parte da comida eu simplesmente comer e coçar, a humanidade também vai acabar. Então selecionaram pessoas que tiveram gratidão. Já que vocês foram caçar para me dar comida, eu vou aqui cuidar da caverna, eu vou aqui cuidar das plantações, eu vou aqui fazer uma roupa para vocês. E aí, na minha visão evolutiva, essas 3 virtudes foram selecionadas evolutivamente e trouxeram a humanidade até aqui. Fala outra virtude, Soldier. Sei lá, amar o próximo. Tem gente que vai falar que amar o próximo é uma virtude. Eu acho que amar o próximo, ela vem do respeito. É impossível você amar o próximo sem respeitar o próximo. Então, ela deriva disso. Pensa outra virtude aí. A Alaska tá maluca? É porque deve estar passando alguém no hall de entrada lá. O celular rasgando. Não pular a cerca com a mulher do vizinho, isso é lealdade. Lealdade tem a ver com respeito e gratidão. Você não vai trair um amigo, você não vai trair sua esposa por respeito a eles e por gratidão a eles também. Eles estão aqui
se abrindo comigo, confiando em mim, tudo, por ser grato a eles, eu não vou trair a confiança deles. Sou pai de primeira viagem também, uma coisa que eu e minha esposa entramos no bom senso da educação do nosso filho é um não interferir em decisões do outro. Se eu falar não, ela também falar não pra criança não criar aquela opinião, minha mãe pode, que meu pai não pode. É isso que eu falei, a criança vai ficar confusa. Amor filial? O que é amor filial? Aí eu não sei o que é. Amor na filial da empresa? Mas bom, essa é a minha visão. Como eu falei, não acreditem, eu não sou filósofo, eu não sou nada. Mas eu só tô dando uma visão de onde eu acho que vem o certo e o errado. O certo vem dessas virtudes. Se você tiver uma decisão covarde, que é o contrário de coragem, é uma decisão errada. Se você tiver uma decisão desrespeitosa, que é o contrário de respeitoso, você vai ter uma decisão errada. Se você tiver uma decisão ingrata, você vai estar fazendo errado.